Vanessa Belmonte, como é que eu posso estar com Jesus se Jesus não está aqui? Pelo menos não estou vendo ele por aqui. Pois é, esse é um grande mistério, mas parece que Deus deseja que isso aconteça, então Ele providenciou os meios para isso. E é aí que entra o papel tão importante do Espírito Santo. Gente, sejam bem-vindos ao Vértice Podcast. Nós estamos estreando hoje um novo formato para esse canal. E eu sou o pastor Pedro Felizola, da Igreja Batista Vértice, e tenho a honra de receber uma amiga querida hoje, a Vanessa Belmonte, obreira do Labri, em Belo Horizonte, da ABC2 também, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, membro da Igreja Esperança em BH, e, mais importante de tudo isso, discípula de Jesus, amiga de Jesus. Isso mesmo. Né? E hoje a gente vai ter uma conversa para abrir esse novo quadro no nosso podcast, num mês muito especial na Igreja Batista Vértice e para você que acompanha os nossos canais também aqui na internet. Nós estamos inaugurando um trimestre na nossa igreja com o tema Nossa Nova Casa. Estamos em obras, literalmente, porque estamos nos preparando para mudar de endereço na nossa igreja aqui em Brasília. Estamos reformando um espaço e em breve, se Deus quiser, nos mudaremos para lá, um espaço lindo, onde funcionaremos como igreja. Mas, especificamente nesse trimestre, nós não vamos conversar sobre a construção de um edifício, de um prédio de tijolos e cimento. Nós queremos refletir a respeito de como nós estamos nos tornando essa nova casa, esse lugar da habitação de Deus, por meio do seu Espírito. E ao longo de todo o mês de janeiro, os temas das nossas reflexões aos domingos, e é isso que queremos trazer para esse espaço também do nosso podcast, nós vamos conversar sobre estar com Jesus. É o primeiro de 3 pilares dessa construção, dessa nova casa que nós estamos nos tornando. Na nossa igreja, nós conversamos sempre a respeito de um paradigma de formação espiritual intencional no caminho de Jesus. E esse paradigma é composto de 3 pilares: estar com Jesus, tornar-se como Jesus e fazer o que Jesus fez. Então estamos começando em janeiro com o tema Estar com Jesus. E eu tenho a honra e a alegria de poder bater esse papo hoje com essa amiga, com a Vanessa, a respeito desse assunto tão importante. Por que é importante, na sua opinião, para a gente começar essa conversa, pensar, conversar, refletir a respeito de estar com Jesus? E já também seguindo essa conversa depois disso, como é que isso acontece? Como é que é possível estar com Jesus se ele não está aqui conosco? Pois é, eu acho que um ponto principal é que essa ideia de estar com Jesus traz mais clareza para esse aspecto da pessoalidade. E o que a gente percebe na nossa própria experiência é que às vezes você se envolve com práticas religiosas, mas você não tem a experiência, a realidade de que Deus está com você, você está conversando, se relacionando com Deus pessoal. Sim. Eu acho que muitos têm essa experiência, né? Até eu acho que pela nossa própria cultura, pela mistura de muitas ideias diferentes, né? Sim. De uma experiência religiosa. Então, pensar em Deus como uma força, alguém distante, alguém que é todo-poderoso, que controla tudo, mas está muito distante de mim. Como assim Deus quer estar comigo, andar comigo? Então eu acho que essa ideia de estar com Jesus, ela reflete um pouco dessa pessoalidade que tem a ver com quem Deus é e com o tipo de relacionamento que Ele deseja ter conosco. A gente vê isso de Gênesis a Apocalipse na história da Escritura, né? Essa revelação de um desejo, de um propósito de Deus de se relacionar com os seres humanos que Ele mesmo criou, a sua imagem e semelhança. Mas certamente o ápice disso, isso fica mais evidente com a encarnação, né? Com a vinda de Jesus. Porque, de fato, é Deus conosco, Emmanuel, um Deus que vem a nós para habitar conosco, para se relacionar de forma muito mais íntima e pessoal. Né? Como é que você enxerga isso, a encarnação e o fato de que Deus escancarou esse propósito de habitar com os seus na vinda do seu próprio Filho ao mundo? A encarnação, eu acho que ela traz muitos aspectos, né? Tem muitas coisas importantes e grandiosas envolvidas com isso. Talvez muitas a gente não consiga apreender completamente, né?
Mas além desse aspecto da salvação, de que foi necessário ele assumir o nosso lugar, né, para morrer a nossa morte. Porque a gente não podia estar com ele em pecado, Exatamente. Né? A condição em que nos encontrávamos. Então tem esse aspecto de que algo precisava ser feito para resgatar esse relacionamento. Já que Deus desejava ter relacionamento conosco, algo precisava acontecer para esse relacionamento que foi rompido ser restaurado. Sim. E aí que entra essa questão da salvação. E de Jesus assumindo o nosso lugar e morrendo a nossa morte para resgatar, né? Possibilitar novamente esse relacionamento. Mas eu acho que tem outros elementos relacionados com o relacionamento mesmo. Afinal de contas, para nós nos relacionarmos, para nós conversarmos, ouvirmos, abraçarmos, olharmos nos olhos uns dos outros, envolve o corpo. Não tem como a gente falar de relacionamento sem corpo, né? Nós somos seres corporais e os nossos relacionamentos eles são manifestados através de vários aspectos do nosso corpo. Então, é bonito esse mistério que o Filho de Deus desejou assumir a nossa humanidade, claro, para nos salvar, para pagar o preço pelo nosso pecado, mas também para que agora ele pudesse se relacionar conosco dessa forma. Nós vamos poder abraçar Jesus de verdade um dia, Amém. né? E isso é algo grandioso e maravilhoso que está relacionado com a encarnação. A gente pensa muito na vinda de Jesus com esse paradigma ou sob esse prisma da salvação, numa perspectiva futura, né? Ele veio para me livrar do inferno, da morte eterna, da condenação e me dar uma vida eterna com Ele. Mas às vezes a gente olha tanto para a morte de Jesus e não olha tanto para a vida de Jesus, né? E talvez João, um dos discípulos, um dos apóstolos, tenha entendido isso muito bem, porque ele fala muito, ele registra muito nos seus evangelhos essa perspectiva desse Jesus que veio em carne. Ele abre o seu evangelho falando, né, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nas suas cartas ele também fala muito disso. Na sua primeira carta, por exemplo, ele fala o que as nossas mãos apalparam, o que os nossos olhos viram, o que ouvimos, isso proclamamos, né, a respeito da palavra da vida. Então ele traz esses elementos corpóreos, sensoriais, para mostrar, me parece, exatamente esse desejo de Deus em Cristo de se fazer próximo, né, de estar com a gente, para que a gente pudesse estar com Ele. E talvez um outro texto também de João que fale muito a respeito disso seja o capítulo 15 do seu Evangelho, né? Palavras do próprio Jesus que poderiam nos orientar aqui nessa conversa. Exatamente. E um aspecto disso que você falou que eu acho muito interessante é que a gente às vezes enfatiza muito a morte e a ressurreição, mas tem um aspecto da vida dele. Ele deixou exemplos, ele mostrou o caminho de como viver, de como agir, de como se relacionar, né? De como se comportar em vários contextos diferentes. Então a vida dele também fala muito, não apenas a morte e a ressurreição. O John Mark Comer fala que não é possível viver a vida de Jesus sem adotar o estilo de vida de Jesus. Então a gente olha muito para as coisas que Jesus fez e para as promessas que ele fez para nós, por exemplo, de experimentarmos paz, de não nos preocuparmos com o dia de amanhã, e de vez em quando, não sei se você sente isso, se sou só eu que sou mais pecador que você, parece utópico, né? Você já teve essa sensação? Então, poxa, como é que eu não vou me preocupar com o dia de amanhã? Se boa parte do nosso tempo a gente gasta se preocupando com o futuro, né? Ou pelo menos eu tenho essa tendência. E como é difícil experimentar paz em dias maus, em momentos de tribulação. Jesus fala essas coisas e de vez em quando a sensação que eu tenho é de que é um estilo de vida tão ideal, tão distante, que não é possível ser realmente experimentado. E a gente muitas vezes vê Jesus como esse sábio que disse coisas importantes, mas que ele não viveu a vida que a gente vive. E ele está distante da nossa realidade. Mas foi o contrário, ele assumiu a nossa humanidade. E ele experimentou muitas das nossas limitações. Foi tentado em tudo. Exatamente, foi rejeitado, experimentou amizade, né, foi amado, mas também foi rejeitado. Então, ele não é só um grande sábio, um mestre que fala coisas importantes, né? Ele é alguém que realmente veio nos ensinar a viver e cuja vida serve de modelo e exemplo para nós, né? Amém.
Lá em João 15, ele diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. No verso 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Você é autora de um box, de uma trilogia sobre disciplinas espirituais. E você escolheu esse texto como um dos textos fundamentais para essa reflexão, né, sobre as práticas do caminho de Jesus, as disciplinas que formam o discípulo, né, o seguidor do mestre. E o título, se não me engano, de cada um dos livros vem daqui, dessa passagem: permaneçam em mim, permaneçam no meu amor, sejam meus amigos, não é isso? E aqui ele começa falando a respeito da importância de permanecer nele como esse galho, esse ramo ligado à videira. O que que isso significa? E talvez, até se você puder compartilhar um pouquinho da sua experiência pessoal, como é que a gente pode permanecer em Jesus? Você já deu uma pista no início, que é por meio do Espírito, tem alguma coisa a ver com o Espírito, mas na prática, como é que isso acontece no meio de uma vida que talvez a gente olhe e pense, é tão diferente da que Jesus Sim. viveu? Jesus não tinha um iPhone, um celular, um smartphone, não tinha Instagram, não tinha TikTok. Jesus não dirigia um carro, Jesus não foi casado, não teve filhos. Como que eu posso viver uma vida parecida com a dele e trazê-lo para essa minha realidade tão diferente da que ele viveu? Explica um pouquinho o que significa permanecer em Jesus. Pois é, isso é muito importante. Eu gosto muito desse trecho. Esse trecho é um trecho que me marcou muito, porque conforme eu fui estudando e aprendendo sobre as disciplinas espirituais, vem sempre esse receio de transformar isso num legalismo, de transformar a prática das disciplinas, né, a oração, a meditação, o estudo bíblico, o jejum e tantas outras. E tem muita gente que faz isso de forma legalista. Tem, eu acho que é algo que a gente percebe na história da igreja como um todo, né? Ao longo da história, durante um período muito grande, sempre houve exageros, houve práticas distorcidas, quedas, né, num legalismo, e aí vinha um movimento para corrigir isso. Aí depois passava um tempinho, acontecia de novo, aí vinha outro movimento para corrigir isso. Então, eu fiquei meditando muito nesse trecho para ter um fundamento, uma base para justificar essas práticas. E aí eu percebi isso, que essas práticas estão relacionadas com o relacionamento. Então, é como o relacionamento de um marido e uma mulher. Então, você tem que abraçar sua esposa. Você tem que proteger momentos da sua agenda para você fazer coisas só com ela. Vocês vão trabalhar juntos, às vezes em contextos, né? Mas vocês precisam proteger momentos onde vocês vão ouvir um ao outro. Mesmo que vocês passem o dia todo juntos, trabalhem juntos, cuidem da casa juntos, do filho juntos, ainda assim você precisa de práticas específicas para permitir que o relacionamento aconteça e se fortaleça. E entra o abraço, entra a intimidade física, entra a conversa, entra o respeito, entra o cuidado, entra o pedir o perdão quando você fere ou decepciona o outro. Às vezes até o silêncio, estar juntos, sem conversar necessariamente por um tempo, mas a presença física e a proximidade física um do outro. Então a gente entende isso. Num relacionamento, né, entre um homem e mulher, entre amigos, nós precisamos ser intencionais para que o relacionamento cresça e se desenvolva e se fortaleça. Mas no relacionamento com Deus, a gente acha que não precisa fazer nada. Então, tem também essa ideia de, é pelo Espírito? Então o Espírito vai fazer alguma coisa em mim. Eu não preciso fazer nada. E aí eu não me envolvo intencionalmente nessas práticas e nesses hábitos. Ou eu vejo isso como uma coisa espiritual, desassociada do corpo ou do relacionamento. Então eu acho que Como se fosse uma mágica, né? Como se fosse acontecer você até usou recentemente esse termo, um download, né? Isso. Deus vai trazer a semelhança com Jesus para mim e pronto, né? Eu não preciso participar disso de alguma maneira. Exatamente. Então, eu acho que o relacionamento com Deus, ele envolve todos esses aspectos que nós conversamos aqui. E ele envolve o nosso corpo também. Então, se eu
gastar o meu dia todo prestando atenção, ouvindo, vendo, conversando com todas as outras pessoas, com as redes sociais, eu vou ficar cansado, minha mente vai ficar cansada, eu vou ficar sem energia, e aí realmente não vai ter energia, tempo e dedicação para eu focar em Deus. Então, eu acho que as disciplinas, elas vão tocando um pouquinho em tudo isso, e aí, por isso que esse texto foi tão importante para mim, porque ele mostra, eu acho que ele revela um pouco mais sobre como esse relacionamento se desenvolve. Sim. Que não é eu encontrando Jesus uma vez por semana quando eu vou no culto apenas, mas ele traz essa ideia de permanecer constantemente. Vamos pensar um pouquinho nesse termo, porque é interessante. Você está, pelo que eu estou entendendo, descrevendo algo que não é passivo, ou pelo menos não apenas passivo. Ou seja, há uma obra que é de Deus em nós, certo? De nos transformar pelo Espírito, a gente pode falar mais disso depois. Mas existe uma participação nossa, existe um engajamento mais ativo da nossa parte também, por meio das disciplinas, das práticas da oração, da leitura bíblica, da vida em comunidade, das práticas do caminho, né? Exatamente. Mas esse termo permanecer, ele não dá uma ideia meio estática? Uma coisa que permanece é uma coisa que, às vezes, me dá a impressão de que está parada. O que Jesus quer dizer com permaneçam em mim, nesse sentido mais participativo, talvez? Pois é. Eu acho que todas as imagens de Jesus, elas são limitadas, né? As imagens que Jesus usou nas parábolas, nas histórias, elas nos ajudam a visualizar algumas das verdades que ele estava tentando comunicar, mas elas têm limites. Ele entra na nossa limitação, né, de linguagem. Então, quando você pensa na videira, que é o símbolo que ele usa, a videira está parada. Sim. Então, eu acho que é por isso que dá essa ideia de algo estático, né? Então, a gente entende o que ele quer dizer, porque todos nós já vimos uma árvore antes, mesmo que nunca tenhamos visto uma videira de verdade, né? Mas essa ideia de que há um tronco principal e que há galhos, e todo galho pertence a essa árvore, né? Ele não está separado, encaixado igual um Lego, assim, né? Que você vê a divisão. Então, ele é parte dessa árvore, ele recebe a seiva, né? é vivo porque ele está fazendo parte dessa árvore e recebendo a seiva, recebendo a vida dessa árvore. E aí, então, ele dá frutos, flores e folhas no tempo certo. Mas eu acho que essa imagem, ela tem um limite por causa disso, né? Que a árvore fica parada, ela é estática. Eu estava pensando nisso porque a nossa cultura é tão acelerada e a gente, como geração, está tão ansioso por movimento, por fazer a próxima coisa, né? Sim. A gente está sempre pensando em qual é o próximo passo, qual é o próximo trabalho, qual é o próximo projeto, o que eu preciso fazer para não ficar para trás, porque parece que está todo mundo correndo aceleradamente em direção a algum lugar e talvez nem saiba para onde, mas está todo mundo correndo, né? O tempo inteiro. E talvez o permanecer, particularmente para uma geração acelerada como a nossa, seja um ato que requeira bastante atividade, mas não a atividade com a qual a gente está acostumado, de sair correndo desenfreadamente em busca dos nossos próprios objetivos, mas um ato de resistência a essa cultura. Ou seja, para permanecer eu vou ter que resistir ao movimento ao redor, à força da correnteza e do meu próprio coração ansioso que quer que eu não pare, que eu me mexa, que eu me movimente em direção a alguma coisa, mesmo que eu nem saiba para onde eu estou indo. Então, eu provoquei essa conversa sobre estático ou não, porque talvez esse seja o grande desafio, permanecer em Jesus quando tudo ao meu redor e até dentro de mim tenta me tirar desse lugar de atenção, de devoção, porque tem isso também, né? Para eu estar com Jesus, eu preciso prestar atenção nele. Não, mas essa imagem, esse verbo, né? Essa ideia do permanecer, ela tem vários aspectos, ela é bem complexa e tem muita coisa para a gente explorar nisso. Então, eu acho que tem esse lado de nós permanecermos com Jesus, em Jesus. E aí entra a percepção que nós vamos construindo ao longo do tempo, não é uma coisa automática, você não desenvolve isso, né, no batismo simplesmente, batizei, pronto, agora eu entendo o que é estar com Jesus.
é preciso um processo de meditação na palavra, de compreensão, de abertura mesmo do nosso entendimento pelo Espírito Santo, para a gente conseguir enxergar isso, né? De que nós vivemos a nossa vida, os nossos dias com Jesus, sabe? Não apenas sabendo que Ele existe e Ele está lá intercedendo por mim, distante de mim, mas Ele habita em mim através do Espírito Santo. Então tem um aspecto de permanecer que tem a ver com essa realidade que é muito maior do que cada um de nós e que ela se manifesta nas vidas de cada um de nós. Mas a gente muitas vezes corre o risco de não perceber, de não aprender isso, né? Talvez pelo ensino ou pela falta do ensino. Ou mesmo pela distração, né? Com tantas outras coisas, a gente se esquece dessa realidade espiritual. Talvez a gente tenha uma consciência a respeito dela, de que, de fato, há uma promessa de Jesus de que estaria conosco, mas talvez Ele esteja conosco, mas a gente não esteja com Ele. A gente está em outro lugar. E isso me lembra aquele versículo de Paulo em Gálatas, onde ele fala, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Sim. Então, essa ideia é uma ideia muito grandiosa. E nessa correria, como você falou, nessa agitação, nessa vida preocupada e sobrecarregada, é muito difícil eu viver compreendendo essa realidade. Sim. De que Cristo habita em mim e o viver que eu tenho agora, eu vivo a partir dele, por ele e para ele. Então, o permanecer, eu acho que tem esse aspecto dessa realidade, sabe? Agora, Cristo não está parado, né? A gente sabe que Ele está fazendo muita coisa, né? Ele está renovando toda a criação, Amém. Ele está conduzindo todas as áreas da realidade de acordo com o seu propósito perfeito, que um dia vai ser manifestado para todo mundo, né? Um dia nós vamos ver, todos vão ver, mas agora, enquanto Ele está à direita do Pai, Ele não está simplesmente parado, Ele está fazendo muita coisa. E quando Ele diz para a gente segui-lo, envolve esse movimento, né? Nós não vamos ficar parados, nós não vamos ficar estáticos. Então tem, eu acho que um outro aspecto, né? Que esse permanecer é dinâmico, porque eu permaneço nele, mas eu permaneço nele trabalhando, cooperando produzindo fruto, com a obra que ele está fazendo e produzindo frutos que honram ao Pai. Muito legal. Me faz pensar muito também, já que você citou Gálatas, em Gálatas 5, o fruto do Espírito, né? Sim. Porque por muito tempo eu olhava para esse texto, produzir muito fruto, e eu pensava em obras que eu poderia fazer para a igreja, ministérios, conversões, e tudo isso pode ser muito bom, né? E parte também da missão e do fruto. Mas quando Paulo usa essa linguagem de fruto lá em Gálatas, ele fala de amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ele fala que esse é o fruto do Espírito. Então, talvez... No singular, né? Isso, e linkando o Espírito aqui de João 14, em que o Espírito é prometido por Jesus, eu vou enviar o Conselheiro, o Espírito da verdade, ele vai habitar em vocês. Então, eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, né? Esse estar com Jesus acontece por meio do Espírito que habita em nós, com o Espírito que Paulo menciona lá em Gálatas 5, e o fruto que aparece também aqui em João e em Gálatas. Essa presença de Jesus em nós frutifica em forma de virtudes, em forma do caráter de Cristo, da semelhança com Jesus sendo formada em nós, né? Isso é dinâmico, porque o amor, por exemplo, ele acontece na relação com outras pessoas, a alegria, a paz, a paciência. Eu não preciso de paciência se eu não estiver engajado em alguma coisa que me tente a perder a paciência, né? Por exemplo, os meus filhos, logo cedo de manhã, isso é uma bênção. Se vocês um dia assistirem a esse vídeo, filho, eu amo vocês. Eu estou expondo vocês por um propósito. Mas eles são maravilhosos, mas é um desafio, muitas vezes, ter paciência, e eu, de vez em quando, tenho que pedir perdão a eles, porque eu perdi a paciência. E a maneira como eu recupero essa paciência não é só a minha força de vontade, minha disciplina pessoal, a minha força, mas é por um caminho de permanecer em Jesus para que eu seja esse ramo e aí a vida dele seja produzida em mim, o efeito dessa vida, esse fruto, né, de paciência. Eu acho que esse ensino é tão rico, né? Você vê que a gente consegue
A gente só leu os mergulhar. primeiros versículos Nossa, tem do capítulo. tanta coisa para mergulhar nesse trecho, É. mas isso que você falou me lembra que esse permanecer em Jesus se desenvolve na nossa vida comum, na Sim. liturgia do ordinário, como diz a Isso. Tish Harrison Warren, né? Sim. Aliás, excelente leitura para a gente recomendar aí. Pois é, então ela fala isso, que o palco aonde a presença de Deus se manifesta e nos transforma a sua imagem e semelhança é a nossa vida diária, sabe? Então, o acordar, o escovar os dentes, arrumar a cama, cuidar dos filhos, preparar as refeições, perder as chaves, ficar irritado, ficar preso no engarrafamento, se desentender com alguém, ter que pedir perdão. Então, todas essas coisas aparentemente comuns são importantes porque são a nossa vida real. E é na vida real que o Espírito age em nós, nos transformando e forjando em nós virtudes e gerando esses frutos, né? Então, a gente não precisa desassociar esse estar com Jesus da nossa rotina diária, da nossa vida prática, né? Porque não é algo que acontece fora dela, no domingo, na igreja, Isso. em eventos e cultos especiais. Eu acho que acontece tem todo dia. algum entendimento que a nossa semelhança com Jesus e o nosso relacionamento com Ele vão se manifestar especialmente quando a gente se engaja em atividades religiosas. E claro que elas são importantes no sentido que elas são as práticas devocionais, os hábitos, as disciplinas que forjam esse relacionamento com Deus. Sim. Mas isso também se desenvolve no nosso dia comum, também acontece na nossa rotina diária, né? E também se torna um lugar importante para permanecermos em Jesus. Sim. Todos os dias, momento a momento, como diz o Schaeffer. A vida cristã é vivida momento a momento. E momento a momento nós estamos com Cristo por causa do Espírito que habita em nós. Amém. Na sequência aqui do texto, ele diz a partir do verso 9, como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Permanecer em Jesus, permanecer no amor de Jesus. Isso mesmo. É a mesma coisa? São ideias complementares? É um passo seguinte? É um segundo nível do permanecer? O que é permanecer no amor? Pois é, isso me lembrou de um trecho aqui de 1 João 4, que eu quero ler aqui. 1 João 4,16. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus. Então, ele meio que já dá a resposta, né? Sim. Jesus primeiro fala, permaneçam em mim. Então, essa é a ideia de permanecermos em Deus. E aí, depois ele fala, permaneçam em meu amor. E aí, João está falando aqui, quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, tem esse aspecto também, né, desse versículo, quando Jesus fala, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Então, é como se deixasse claro essa reciprocidade do relacionamento, como a aliança mesmo, né? A aliança de amor que Jesus faz conosco. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Então, eu acho isso também incrível, essa ideia de que nós precisamos aprender a amar e nós precisamos aprender a viver a partir do amor. Mais para frente, nesse mesmo capítulo, ele fala assim, esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Sim. Então, eu acho que o que acontece conosco aqui, que pelo menos foi a minha experiência ao longo de grande parte da minha vida, é a gente viver a partir do medo. Sim. Eu sempre fui uma pessoa muito medrosa, tinha medo de tudo, medo das pessoas, né? Medo de tentar coisas novas, e às vezes até aquilo que eu achava que eu conseguiria fazer, sempre fiz com medo. Então, parece que é muito comum a gente habitar no medo, permanecer no medo. E a partir do medo, a gente faz escolhas, a gente toma decisões, a gente... Até a não decisão é uma decisão, a gente fica paralisado pelo medo muitas vezes e não vai nem para um lado nem para o outro, mas isso é uma decisão também. Exatamente, e por exemplo, eu faço coisas para impressionar as pessoas a partir do medo. Eu quero que as pessoas gostem de mim, né? E
não me sentir rejeitado pelas pessoas por causa do medo. Então isso vai tanto desenvolver, às vezes, atitudes mais agressivas, né, e mais, às vezes, aparentemente corajosas, quanto atitudes mais passivas e retraídas, né, e tímidas. Então, é muito interessante Jesus falar para nós permanecermos no amor, porque o amor lança fora o medo. Mas a gente também não recebe um amor perfeito e a gente já sabe amar. A gente vai ter que desenvolver isso. E é interessante quando João fala isso, que o amor é aperfeiçoado em nós. E na obediência, né? Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, vocês vão permanecer no meu amor. Então, me parece que há um exercício de fé, de confiança, em que eu olho para os mandamentos, mesmo aqueles mais desconfortáveis, olho para as orientações da palavra, e eu decido confiar e decido obedecer. E quando eu faço isso, eu estou crescendo em amor. É um passo motivado por amor. Senhor, eu não entendo, mas eu te amo. E eu confio que o que o Senhor tem para mim é o melhor, então eu vou obedecer mesmo sem entender e mesmo com medo. E à medida que a gente obedece, esse amor vai sendo aperfeiçoado. E quando a gente não obedece, por outro lado, muitas vezes é também por medo, por não confiar no caráter de Deus. Porque acho que há um medo aí também em relação ao próprio Deus. Muitas pessoas vivem com medo de Deus. Não experimentam esse amor, não permanecem nesse amor, porque não conseguem superar o medo, talvez por uma imagem distorcida de Deus, de quem Deus é, talvez por esse Deus de condenação, esse Deus que está sempre pronto para dizimar e destruir os pecadores, ao invés de salvá-los, né? Jesus disse, eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvá-lo, mas ainda assim, pela falta de uma compreensão de quem Jesus é e desse convite, muitas pessoas vivem com medo de Deus, né? Exatamente, ou criam essa imagem de um Deus distante. Ok, Deus existe, mas Ele está ocupado demais fazendo muitas coisas importantes, então eu tenho que viver a minha vida e fazer a minha vida dar certo com as minhas próprias forças, né? Então você não confia, você não entrega, porque tem esse aspecto, se eu tenho medo, eu vou tender a me proteger e a buscar o controle, porque aí eu vou me sentir mais seguro. Mas o amor implica a entrega, a confiança, né? As mãos abertas e vazias, como diz o Henry Nouwen, né? É tão vulnerável, né? O C.S. Lewis fala sobre isso também, né? Sobre amar como ser vulnerável. Não tem como amar sem se arriscar, né? E amar a Deus também é se arriscar, porque você precisa confiar nele e entregar por inteiro a sua vida, né? E se permanecer em Jesus e no seu amor significa que a gente vai se render e se entregar à vontade dele, né? E não mais a nós. E isso ao longo do tempo, ao longo de uma jornada que a gente vai caminhando com Deus. E de novo, do mesmo modo que no relacionamento de marido e mulher, a gente vai aprendendo a confiar, aprendendo a entregar, crescendo em intimidade, em amizade um com o outro, é a mesma coisa com o Senhor. No início, ele é um estranho. No início eu tenho medo, no início eu quero esconder as minhas falhas e os meus pecados, mas à medida que eu vou conhecendo mais sobre Ele, que eu vou me aproximando mais, eu vou aprendendo a confiar mais, a amar mais, e esse relacionamento vai se fortalecendo e se desenvolvendo, né? Então, eu acho que nós precisamos ter paciência, porque... Esse é um grande desafio. Muitas vezes a gente lê esses textos e assim... Tá, o que eu faço para permanecer? Como que eu permaneço? Estou permanecendo? Ok, permaneci. Como se fosse algo instantâneo. Mas a jornada espiritual, né, esse desenvolvimento, ele é lento, vai levar a nossa vida toda. Não é uma coisa instantânea. Então, nós precisamos de paciência, mas sabendo que há uma constância, né? Justamente porque nós permanecemos nele. E esse amor vai sendo desenvolvido em nós, vai sendo aperfeiçoado em nós. Então, nós vamos crescendo em amor também por Deus e uns pelos outros. Então, uma boa notícia aí, é um processo, e tem uma boa notícia que é a de que ele não desiste, né? Porque se dependesse da nossa constância, eu acho que estaremos perdidos. Não, essa é uma ótima notícia. Essa é uma ótima notícia, porque nós somos falhos, né? E as situações mudam, há aprovações, às vezes muito pesadas. Então, nós precisamos nos sentir seguros, e podemos nos sentir seguros, porque o nosso Deus não desiste, Ele não cansa, Ele não muda de ideia. Então, se a gente sabe que esse é o propósito dele, de habitar conosco,
a gente sabe que isso vai se cumprir e que Ele vai prover todos os meios para isso. E nesse relacionamento Ele vai nos sustentar, né? Ele vai nos segurar para que esse relacionamento seja mantido até o fim. Lembrei de Jesus dizendo: aquele que o Pai me deu, eu de modo algum lançarei fora, né? E a paciência dele com os amigos dele é uma coisa impressionante nos evangelhos, né? Ele escolhe pessoas complicadíssimas para serem seus amigos e elas falham vez após vez e ele insiste em ensinar, corrigir, amar, estar com elas, né? Cada um daqueles homens e das mulheres também que o seguiam, ele tem uma paciência enorme, né? E parece que a gente tem muito mais pressa do que ele, a gente quer andar mais depressa do que ele, e ele anda no ritmo do amor, né? Que é sempre mais lento, né? Porque se tem um grupo de pessoas caminhando e querem caminhar juntas, se todas elas são motivadas pelo amor, o ritmo escolhido será da pessoa mais lenta. É verdade. Para não deixar ninguém para trás, né? E é bonita essa ideia da amizade, né? Que Deus quer ser nosso amigo. Porque, claro, por causa da autoridade, do poder, da santidade dele, a nossa tendência é nos prostrar diante dele. E todas as pessoas que encontraram com ele, como a palavra de Deus mostra, foi de temor. Né? A primeira reação é sempre de medo. É de medo, é de se prostrar, de falar: quem sou eu? Né? Eu sou um pecador que vivo no meio de pecadores. Quando o anjo apareceu para Maria... várias situações o anjo fala: não tenha medo, não tema. Porque, aliás, esse é o mandamento mais repetido na Bíblia inteira. Porque não temas. Várias vezes, como a palavra de Deus relata, esses encontros mostram essa reação de temor, porque é uma reação apropriada diante da santidade de Deus. Mas é bonito perceber que Deus nos levanta e quer ser o nosso amigo. Porque Ele podia manter essa hierarquia, eu vou dizer assim, no sentido de... uma instância, né? Claro que Ele sempre vai ser Deus, não que a gente vai ser um igual, não estou falando isso. Mas Ele podia ficar distante, Ele podia ficar assim, muito acima, inacessível. E nessa relação como um rei, né? Que não é qualquer súdito que pode ter acesso ao rei a qualquer momento. Então, ele poderia ter seguido esse caminho, mas não. Ele quis o caminho de se tornar como um de nós, se tornar um igual e nos chamar de amigos. Que é o que ele diz aqui na sequência, né? De João 15, a partir do verso 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai lhes tornei conhecido. Pois então isso me encanta, assim, sabe? Me leva a contemplar e adorar a Deus, sabe? Essa realidade. Sim. Porque mostra esse amor que Ele tem por nós, de nos acolher e trazer para perto. E Ele quer compartilhar o que Ele sabe conosco, né? Um senhor não compartilha o que ele sabe com seus servos, mas um amigo sim. Ele conta o que ele quer fazer, ele compartilha. Então... Me lembrei da história de Abraão, né? Acontece exatamente isso. Deus toma uma decisão, mas ele diz: mas eu vou esconder do meu amigo o que eu estou para fazer. E ele vai lá conversar com Abraão e permite até que Abraão argumente, né? Senhor, mas se tiver tantos na cidade, o Senhor vai destruir e tal. E é uma conversa assim muito inusitada, né? Pois parece que Deus está fazendo concessões a um propósito dele, a um plano dele, uma decisão já tomada. Dependendo do que Abraão disser aqui, eu mudo de ideia. Isso é esquisito até para a nossa teologia. Assim. E mostra que, à medida que a gente vai conhecendo Deus, como Abraão foi conhecendo Deus, ele foi conhecendo o caráter de Deus. Então, as coisas que ele vai questionando é porque ele vai mostrando assim: não, mas o Senhor é um Deus justo. Se tiver 20 pessoas ali justas, o Senhor vai destruir mesmo? Ele sabia que não. Então, ele vai ficando mais ousado, né? Ele fala: Senhor, me permita falar mais uma vez. Se não tiver 20, se tiver 15. Ele vai avançando. Então eu acho que é isso, assim, Deus nos chama para perto. Ele quer andar com a gente porque Ele quer se revelar para nós. Ele quer que nós o conheçamos como somos conhecidos.
E isso vai impactando a forma da gente entender a realidade, né? Entender o certo e errado, o bem e o mal, impactando nossas escolhas. Então eu vou entendendo que o meu Senhor deseja realizar coisas dessa natureza, porque Ele é assim. E nós vamos então alinhando também a nossa vontade com a dele. Então eu acho que quando Jesus fala, né, de que quem permanece no amor obedece aos mandamentos, assim como eu obedeço ao Pai e permaneço Sim. no amor dele, não é simplesmente uma lista de regras. Sim. E não são simplesmente coisas ruins que eu não posso fazer, não é? Na verdade, tem a ver com quem eu fui criada para ser. Aprender as orientações, os mandamentos. Um realinhamento do coração. Né? Que fazem com que eu seja mais eu mesma, mais humana, mais semelhante a Jesus. E isso realinha uma série de coisas, vontades, expectativas, convicções, sonhos, desejos, a ponto desses mandamentos não serem pesados, né? E, enfim, eu acho que quando a gente mais sofre e tem dificuldade é porque esses mandamentos confrontam mais diretamente pecados, distorções, ídolos. Então, claro que há esse processo, né? Não é uma coisa simplesmente sempre muito agradável, porque nós estamos nesse processo de aprendizado e de reconstrução, de transformação. Deixa eu te perguntar uma coisa bem prática agora. Uma pessoa que nos assiste, nos ouve aqui e diz assim, puxa, eu acho que eu não sou amigo de Jesus. Talvez eu seja crente, talvez eu seja evangélico, mas eu não sei se eu sou amigo de Jesus, se eu o conheço dessa maneira íntima e próxima, eu não sei se eu estou permanecendo nele, eu não sei se eu estou crescendo nessa intimidade com ele. Por onde começar? Uma dica, uma prática, uma disciplina bem acessível, bem inicial para alguém que diz assim, poxa, eu frequento igreja, eu já li a Bíblia, ou de vez em quando leio a Bíblia, sabe aquele crente, o crente médio talvez, infelizmente, né? Porque eu acho que a gente tem tanto a crescer em formação espiritual, discipulado na igreja hoje, mas para alguém que ama Jesus, que crê em Jesus, que deseja conhecê-lo mais e não sabe por onde começar, como é que eu começo a me tornar amigo de Jesus? Bom, eu acho que o lugar principal para isso é a palavra de Deus. Porque a palavra é essa carta que Deus deixou escrita para nós, né? Que conta histórias de homens e mulheres que caminharam com Jesus, que foram amigos de Jesus, como você falou, e lembrando de Abraão. Então eu acho que uma boa sugestão seria começar levando a palavra a sério e se dedicando para ler a Bíblia com essa ótica. Não é um livro de regras ou de proibições, não é um livro difícil de ler. Ele possui estilos literários diferentes, mas todo esse conjunto de livros das Escrituras tem esse objetivo de revelar esse relacionamento. Então eu acho que uma forma de começar seria isso. Proteja momentos no seu dia, na sua semana, para você ir para um lugar quieto, sem muito ruído, muita interrupção. Abre a palavra de Deus com esse olhar. Você está fazendo isso para encontrar com Jesus. Então, imagina até, usa a sua imaginação de que você está sentado ali, Jesus está sentado com você. Legal. E à medida que você vai lendo essa palavra, saiba que o Espírito Santo vai te ensinar. Ele vai abrir seu entendimento para compreendê-la. E ele vai te mostrar mais de Jesus, né? Ele vai te mostrar mais sobre isso. Agora, quando eu pensei, de preparar os livros sobre as disciplinas espirituais, eu pensei também de fazer algo acessível para as pessoas. Então, são 3 livros e cada um deles tem esses nomes mesmo que você falou. Permaneçam em mim, permaneçam em meu amor e sejam meus amigos. E então eu procurei também mostrar como as disciplinas podem ser práticas para desenvolver essa amizade com Jesus. Então são livros também por onde as pessoas podem começar, que são bem práticos, bem acessíveis. Tem exercícios, sugestões de como praticar isso. Isso. Né? Muito legal. Eu procurei deixar como uma jornada devocional que vai te conduzir pela palavra, pela Bíblia,
para te ajudar a enxergar essa presença de Deus caminhando com você ao seu lado, momento a momento. E é maravilhoso, posso testemunhar disso. Obrigada. Tem lá em casa, estamos lendo, minha esposa e eu. E uma outra coisa que eu queria perguntar e te ouvir um pouquinho, na oportunidade que nós tivemos de te receber na nossa igreja, aliás, vamos dar um jeito de deixar o link da mensagem aí, talvez na descrição desse vídeo ou do próprio podcast, para você encontrar, mas procura no canal do YouTube ou no próprio podcast da Igreja Vértice a mensagem que a Vanessa pregou lá. Você falou sobre essa relação do tempo e do espaço. O permanecer requer isso, Sim. né? Um compromisso com tempo e espaço, para que haja um encontro, né? Para que a gente possa estar no mesmo lugar ao mesmo tempo e desfrutar então de uma amizade. Jesus entrou nisso, né? Nessas dimensões do tempo e do espaço. Comenta um pouquinho sobre essa relação de tempo e espaço, Claro. E como isso se dá na nossa vida cotidiana. Isso mesmo, porque nós como criaturas, como seres humanos, somos limitados pelo tempo e espaço. Então, se eu quiser me encontrar com alguém, eu preciso sincronizar as agendas, né? Por isso que nós temos relógios, né? Sim. Antigamente, antes de ter desenvolvido esses relógios modernos como a gente tem hoje, as pessoas não falavam isso assim, 2h30 lá em tal Sim. lugar, porque não tinha essa precisão tão grande, né? Então, ao longo, né, da nossa história, nós desenvolvemos ferramentas que nos ajudassem a sincronizar os nossos tempos para que pudesse haver o encontro. Então, quando nós temos uma reunião, quando nós temos um culto na igreja, nós precisamos nos organizar para estarmos todos lá, porque às 9 horas da manhã começa o culto. Sim. Então, isso implica tempo e implica lugar. Uma das coisas, desculpa te interromper, uma das grandes frustrações é quando há o desencontro, né? Que é assim, puxa, mas eu pensei que ia ser em tal lugar, e aí eu estou num lugar, você está em outro, Isso. E aí agora o tempo para nos deslocarmos e nos encontrarmos ficou prejudicado. Ou quando você vê, né, o horário errado, eu achei que era às 2, mas era às 3, e aí você se desencontra. O meu cunhado já foi para um casamento que era no dia seguinte, ele chegou todo arrumado. Vou expor ele um pouquinho aqui, porque ele está gravando a gente. Eu tenho uma amiga que ela sempre está atrasada. Aí ela foi convidada para um casamento. Qual o nome dela? Não, brincadeira. Ela foi convidada para o casamento e aí a igreja estava vazia ainda, né? Ela ficou super feliz que ela sentou e falou, nossa, dessa vez eu não vou me atrasar. Aí de repente ela olha, os noivos estavam recebendo os cumprimentos lá fora. Ou seja, já tinha acabado o casamento. Então é exatamente isso. Agora, quando a gente pensa em andar com Jesus, nós também precisamos nos preocupar com isso. Nós precisamos sim sincronizar nosso tempo e proteger um lugar para a gente prestar atenção nele e estar com ele de uma maneira mais dedicada. Então, por exemplo, eu vou proteger as minhas manhãs quando eu acordo, que é a minha prática, né, rotineira. Então, eu tomo café com meu marido, então nós lemos a palavra juntos e temos um tempo de oração. Legal. Então, ali juntos, nós estamos dedicando atenção para Jesus, olhando para Ele, conversando com Ele, prestando atenção no que Ele nos diz através da sua palavra. E com a prática, nós vamos ficando mais atentos para perceber Jesus ao longo do nosso dia, enquanto nós fazemos outras coisas. Mas se eu não cuidar para proteger e sincronizar um tempo para Ele, eu vou ficar mais distraído, preocupado e ocupado com as outras demandas que acontecem ao longo do meu dia, você entende? E quem nunca teve essa experiência, né? De já começar o dia atrasado e talvez para alguns isso pareça até um pouco utópico, né? Porque, puxa, mas eu tenho filhos pequenos, eles acordam muito cedo, eu não durmo direito à noite porque eu tenho um recém-nascido, e aí eu tenho que entrar no trabalho cedo, e aí eu pego o trânsito, aí a minha vida é uma loucura. Mas existem formas de todas as pessoas encontrarem pequenos espaços, pequenos momentos, alguns minutos que sejam, para pelo menos iniciar nesse exercício. Com certeza. Por isso que eu não gosto de falar das disciplinas como se houvesse regras, sabe? Como se fosse algo igual para todos, porque não é. Não é. Mas
solteiros, casados, pessoas com filhos recém-nascidos, muitos filhos, Sim. pessoas sem filhos, pessoas que trabalham fora, que trabalham em casa, pessoas que não trabalham, desempregadas, pessoas que estão acamadas, com limitações físicas, internadas no hospital. Independente do contexto e da circunstância, Jesus chama cada um de nós para andar com Ele. Amém. Então isso vai se desenvolver de alguma forma. E Ele está ali, né? E Ele está ali em qualquer ambiente, em qualquer situação. Então não vai ser só quando eu sarar da minha doença X, aí eu vou voltar a conversar com Jesus. Entende? Não faz sentido, porque eu preciso da graça dele agora para enfrentar essa tribulação da doença. Então, pode ser que alguém vai ler a palavra para mim, porque eu não tenho condições de lê-la, sabe? Seja porque eu não fiquei a noite toda em claro, seja porque eu estou no hospital, seja porque eu não consigo ter foco. Tem recursos até de ouvir hoje, por exemplo, né? A Bíblia em áudio. Exatamente. Eu não consigo ficar parada, eu não sou uma pessoa contemplativa que vai ler a palavra, mas eu posso ouvir enquanto eu faço uma corrida, uma caminhada, sabe? Enquanto eu estou preparando a mesa, colocando uma roupa para lavar, eu vou conversando com o Senhor ali, vou prestando atenção nele. Então, a forma como isso vai se desenvolver adquire várias tonalidades, sabe? Não é tudo exatamente igual, mas a questão é Deus está presente e Ele nos convida para andar com Ele. Então nós podemos prestar atenção nisso, mas precisamos ser intencionais para proteger momentos na nossa rotina para que isso aconteça. Então não adianta você se iludir porque meio que a gente se sabota, achando que eu só vou fazer isso quando eu terminar todo o meu trabalho, alcançar todas as minhas metas. Os filhos crescerem, eu voltar a dormir. E nisso a gente se torna mais vulnerável para as tentações, esse relacionamento se esfria, nossa fé se enfraquece. Então, esse convite para Jesus andar com a gente é momento a momento, todos os dias. Em alguns dias eu vou ter mais tempo, outros eu vou ter menos, mas isso vai acontecer de várias formas diferentes. Então, eu queria também encorajar as pessoas que estão nos ouvindo a não criar um ideal que é inalcançável, porque o nosso perfeccionismo atrapalha isso. E aí eu concluo que se eu não tenho esse ideal, então eu não vou fazer, até eu ter condições de fazer. Mas aí eu nunca faço. Eu quero ler 8 capítulos da Bíblia por dia e 30 minutos de oração, e aí silêncio, solitude, contemplação. E aí... A Edith Schaefer, né, a esposa do Francis Schaeffer, falava isso. Se eu buscar a perfeição ou nada, eu sempre vou ficar com nada. Então Deus nos chama para caminhar com Ele agora. E nos contextos, nas nossas limitações, nas nossas vulnerabilidades, nas circunstâncias difíceis. Mas esse é o mistério, Ele está com a gente. E Ele tem graça, né, para nos oferecer justamente para cada estação da vida e cada desafio que a gente enfrenta, né? Então, Isso amém, mesmo. que a gente se torne cada vez mais amigo de Jesus. Amém. Pratique esse estar com Jesus diariamente em todos os nossos desafios, contextos. E muito obrigado, Vanessa, por ter aceitado o convite para essa conversa. Eu fui muito abençoado. Obrigada. Tenho certeza que quem assistir também será. Eu que O agradeço. Senhor continue abençoando sua vida, seu casamento, seu ministério. Amém. E fica o convite para você continuar acompanhando a gente aqui nos canais e nas plataformas digitais do podcast aqui da Igreja Batista Vértice. A gente vai ter outras conversas como essa que vão edificar, abençoar a sua vida e a minha também. E eu encorajo você a ser amigo de Jesus, andar com Ele, convidá-lo para fazer parte da sua vida a cada instante, a cada momento. Ele deseja isso, Ele veio para isso. Nada melhor do que a gente dizer sim a esse convite dele, tá bom? Deus abençoe a sua vida.